Nós vamos agora iniciar a palpação dos linfonodos, é o exame do sistema linfático. Essa parte nós vamos fazer o exame do sistema linfático, que consiste nos exames dos linfonodos. Também tem o exame do baço, mas isso vocês vão ver no exame abdominal. Agora nós vamos fazer o exame dos linfonodos. E o exame dos linfonodos, nós vamos pesquisar linfonodomegalias, a presença de linfonodomegalias, se existe, nas cadeias periféricas. E quando nós tivermos um achado de positividade, ou seja, quando nós encontrarmos as linfonodomegalias, nós teremos então que descrever suas características, que nós vamos ver também no vídeo em anexo. Agora nós vamos fazer a pesquisa das cadeias periféricas dos linfonodos. E antes de fazer o exame, eu vou identificar para vocês as cadeias. Então nós temos a cadeia pré-auricular, retroauricular, suboccipitais, submandibular, submentoniana, que mento significa queixo, sublingual. As cervicais posteriores e cervicais anteriores, que tem como plano de clivagem o músculo esternocleido. Nós temos as cadeias supraclaviculares, que ficam nas fossas supraclaviculares, epitrocleares, que ficam no braço, bilateralmente, axilares, inguinais, crurais e poplíteas. Então, nós vamos começar a fazer o exame dos linfonodos e o grande detalhe é que nós temos que usar a polpa digital para palpar os linfonodos. É uma pressão suave, porém firme, procurando detalhes e sempre bilateralmente. Olha, nesse sentido. Então, cadeias pré-auriculares, cadeias retroauriculares, sempre bilateralmente. Cadeia suboccipital, depois cadeia submandibular, e vejam que eu entro na mandíbula delicadamente, em movimentos circulares, porém firmes, submentoniana, que é queixo, e baixa a cabeça do paciente um pouco, e sublingual. Aqui você está palpando se não tem linfonodos sublinguais. Peço para o paciente virar a cabeça delicadamente para eu delimitar o esternocleido. Olha. Estão vendo aqui o músculo esternocleido de um lado e o músculo esternocleido do outro lado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou iniciar a pesquisa de cima e vou descendo. Cadeia cervical posterior. Desço até embaixo, até a fossa supraclavicular. Por trás do esternocleido. Faço a mesma coisa do outro lado. A cadeia cervical posterior, direita. Venho, esternocleido, ó, lá de cima, cadeia cervical anterior. Vou descendo. Veja o músculo esternocleido. Olha como eu passo pela frente dele. Desço, desço, desço. Vou até o final. Cervical anterior, esquerda, cervical anterior, direita. Agora, cadeias supraclaviculares. A fossa supraclavicular é muito importante. Então, veja que a fossa é um triângulo. Ó. Estão vendo que é um triângulo a fossa? Então, eu tenho que pesquisar toda a fossa detalhadamente. Também aqui, ó, a clavícula. Também é importante vir abaixo da clavícula. Procurando se o paciente não tem linfonodomegalia. E aqui na fossa é muito importante a gente lembrar de um achado chamado de gânglio de Virchow. E aqui é muito importante nós lembrarmos, na pesquisa da fossa supraclavicular esquerda, o gânglio de Virchow. Por quê? Porque o ducto torácico, que é o principal vaso linfático do organismo, ele sobe, a drenagem dele é ascendente e aqui ele encontra a subclávia. Então, se o paciente tiver qualquer tumoração abdominal, ele pode, esse gânglio, esse ducto torácico,
pode drenar uma metástase para esse gânglio e você pode ter um linfonodo nessa região endurecido, isolado e, na verdade, não ter nada a ver com essa região ser uma drenagem do abdômen. É o gânglio de Virchow. Então, isso é muito importante. Vejam bem, não é um achado comum, não é um achado normal. Você não vai ver isso no seu dia a dia, não era algo que você vai achar com frequência, mas é muito importante você estar atento para esse tipo de achado. Dando seguimento ao exame do linfonodo, nós vamos pesquisar os linfonodos epitrocleares. E veja aqui como é a técnica. Veja que você vai usar a sua mão contralateral. Você tem aqui, olha, tróclea e epitróclea. E é exatamente nesse encontro, nesse encontro que você vai pesquisar se o paciente não tem linfonodos epitrocleares. O braço dele é relaxado e você vai pesquisar se não tem linfonodos epitrocleares de um lado e do outro. Depois, você vai colocar o braço do paciente relaxadamente e você vai fazer a pesquisa do linfonodo axilar. E para isso, eu vou usar luvas. Você tem a opção de usar ou não usar luvas. Se tiver luvas à sua disposição, você usa luvas. Se não tiver luvas à sua disposição, você vai fazer a pesquisa da axila e vai dos linfonodos axilares e depois vai voltar a higienizar as mãos, por causa da quantidade de bactérias que se encontram na axila. Então você vai vir e você vai pesquisar a axila do paciente. Então, ó, parede anterior da axila, parede posterior e o cavum, que é lá em cima. Então aqui você baixa o braço do paciente. Sempre, gente, em movimentos circulares, certo? Então parede anterior, parede posterior e o cavum. A mesma coisa do outro lado, ou seja, contralateralmente, a mesma coisa. Parede anterior, parede posterior e o cavum axilar. Geralmente, nos contextos dos laboratórios didáticos, para preservar a intimidade do paciente ator, nós preservamos a intimidade do paciente não fazendo exame da região inguinal e da região crural e poplítea. Mas nesse caso, para fins didáticos, nós vamos fazer a palpação da região inguinal, crural e poplítea para vocês terem uma ideia de como faz. A primeira coisa que a gente faz é mandar o paciente deitar, ficar em decúbito dorsal. Então, com o paciente em decúbito dorsal, nós vamos dar prosseguimento ao exame dos linfonodos e aí você usa o lençol para manter a privacidade do paciente e aí você vai fazer o seguinte, ó, veja que não precisa então você vai usar o lençol para você tornar visível a região inguinal do paciente, certo? Para você dar o prosseguimento ao exame. Então, você vai fazer aqui região inguinal, direita, sempre em movimentos circulares, região inguinal esquerda, região crural, que é esse espaço aqui, que é essa região anatômica da coxa, que também tem drenagem linfática, e você vem procurando linfonodos, e agora você vai fazer o exame da fossa poplítea. Você pega sua mão e você vai fazer o exame da fossa poplítea, bilateralmente. Então, fazendo isso, nós finalizamos o exame das cadeias dos linfonodos periféricos.